Olá, prazer, tudo bem? Sou Juliana Ribeiro, estou falando aqui do Paraná, diretamente das Farmácias Eficácia Brasil. Quero agradecer muito o convite, é um prazer, uma honra estar com você para passar um pouquinho mais, daquilo que a gente coloca em prática, daquilo que nós verificamos que funciona, que é esse universo homeopático e o universo dos florais. Primeiramente, quero agradecer não só a sua presença, como eu já fiz, mas também o convite especial do Cleiton e do Alexandre nessa iniciativa maravilhosa que é o segundo, não é? Congresso, encontro online sobre saúde e terapias quânticas. Que maravilha, eu acho que nós precisamos realmente tratarmos de assunto onde vai mexer o âmago do ser, que é a energia. Vamos falar muito sobre isso, tá? Nessa breve aula, nesse breve encontro nosso. Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Como eu falei para você, sou Juliana Ribeiro, sou farmacêutica, aí desde o século passado, mas eu tô atuando desde 97, final de 97 na área da farmácia magistral. E foi que em 2000, dentro dessa área da farmácia de manipulação, neste segmento, caiu em minhas mãos um livreto que falava sobre Dr. Eduard Bach, fundador dos florais de Bach, até então muito conhecido. Dr. Eduard Bach, ele preconizou que as emoções e os sentimentos eram o fundo, a base de qualquer doença. Interessante. Isso no início do século passado, ou seja, faz quase aí 100 anos praticamente, onde foi finalizado todo o sistema de florais de Bach. Bom, nessa minha pesquisa, numa cidade interior de São Paulo, qual eu estava, iniciando a minha carreira como farmacêutica, dentro da farmácia de manipulação, isso me instigou, esse livreto. Como assim as doenças são baseadas em emoções? O que explicaria, no caso, uma doença congênita, ou seja, aquela do nascimento, um defeito físico, no corpo físico? Como assim? E foi que eu comecei a ser autodidata, fui estudando cada vez mais, procurando entender como que agiam as ciências florais, a primórdio de Dr. Bach. Foi que eu resolvi comprar o kit das 38 essências de florais de Bach e saí aplicando nos conhecidos, familiares, parentes, e assim foi indo. Até que estamos aí, 2019, e faz o que? 19 anos que eu não larguei mais. E por aí foi, pesquisas atrás de pesquisas, reconhecendo outros sistemas florais e descobrindo realmente que a base de qualquer doença é a informação. Essa informação está no seu campo elétrico. E o seu campo elétrico é capaz de formar o quê? De dizer a receita como se fosse uma receita de bolo para suas células gerarem a proteína que quiserem, a enzima que quiserem, o conjunto orgânico que quiser, ditando sim a má formação do ser, até dentro da barriguinha da mãe. Olha que instigante. Por isso mesmo que eu convido você a essa viagem comigo, tá? Que vai ser bem legal. Primeiramente é isso. Eu vou trabalhar bastante com vocês, conversando, filosofando um pouquinho nessa área, tudo baseado dentro da ciência. Claro, que ciência é essa? Física quântica. E vamos começar a falar um pouquinho mais sobre esse imensurável universo. É um caminho, uma mente que se abre, é um caminho sem volta, encantador. Entendendo mais sobre isso. Além das nossas conversas, vamos falar um pouquinho mais das aulas que eu dou, qual eu atuo hoje, além das Farmácias Eficácia Brasil, muito na aula de pós-graduação em saúde quântica, alguns workshops, palestras nesse tema. E hoje eu tenho um consultório farmacêutico em terapia integrativa, o qual eu trabalho já há alguns anos nisso também. Né? Então é um caminho assim fascinante. Então te convido agora. Vamos lá. Temos que conhecer isso. Se você acha que você é só um corpo carnal, material, desculpe. Já passou da hora de você rever seus conceitos, não é mesmo? Vamos rever, vamos mudar, transformar. Por quê? Olha só. Aqui, deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor para vocês verem. Tá um pouco longe, mas eu acho que dá para vocês verem. Aqui nós temos diversos tipos de corpos. Esse bonequinho aqui em cinza mais escuro, apesar da tela estar um pouco longe, acho que dá para vocês estarem compreendendo o que eu vou falar,
né? Esquece tudo e compreende o que eu vou falar. Olha que legal. Esse é o nosso corpo físico. Esse objeto que você se vê no espelho. É isso que você vê no espelho, apenas isso. Mas nós temos, no mínimo, 7 principais corpos envolvendo este corpo físico. Pois bem, então é isso que nós tratamos na medicina clássica, o qual eu não condeno de jeito nenhum, porque tudo que existe no planeta Terra tem sua razão de existir, pessoal. Então é importante, né? Existir a medicina tal qual é, existir os medicamentos, existir tudo o que há, porque cada qual tem a sua importância. Voltando. Acima, 3 dedos acima desse corpo físico, nós temos nosso corpo etérico, onde se localizam o que nós chamamos, que os acupunturistas muito trabalham com os meridianos. Tá? A medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa trabalha muito com a acupuntura. Por quê? Porque eles vão fazer o quê? Ajustar, desbloquear esses meridianos, fazer fluir. Meridianos nada mais do que são estradas invisíveis de energia, invisíveis ao olho nu, mas eles existem, está no nosso corpo etérico, que geralmente são 3 dedos acima do umbigo. Acima desse corpo etérico, imagina que nós estamos falando do bulbo de uma cebola. Então assim, o meio dessa cebola é nosso corpo físico. Um pouquinho, a primeira camada da cebola é nosso etéreo, tá? Nosso corpo aqui, etérico. E acima desse corpo etérico, nós temos aqui o corpo astral ou o corpo emocional, onde trabalha as emoções. Logo após, corpo mental superior e inferior, onde trabalha pensamento. Olha que legal, você pensa, logo você cria, né? O pensamento ele vai te gerar uma emoção, seja positiva, seja negativa. E com isso você consegue criar e até chegar à materialização. Tudo que há nesse planeta é fruto de uma materialização. Óbvio, essa materialização veio do quê? Veio de um pensamento, de uma ideia, não é? Pois bem, isto aqui são nossos corpos respondendo um ao outro. Tem ainda o corpo búdico, a alma ou espírito, que eu não vou entrar nesse tema, tá? Para não mexer com crenças e ideias de cada um de vocês. Não vamos mexer com tantas crenças. Só vocês entendendo a parte energética do nosso organismo, entrando a física quântica aí, nossa, você vai ver que é um caminho sem volta. Encantador, né? Isso é motivante. Continuando mais um pouco, nós temos muitas técnicas que trabalham com energia, visando o quê? No âmago, que mexendo o nosso ponto energético, seja através de chakras, não é? Que os Ayurvedas falam muito, a cultura indiana fala muito disso, seja através dos meridianos, onde os orientais falam muito disso, acabei de citar agora. Nós temos muito elementos de harmonização. O que é harmonização? É você voltar ao estado pleno de saúde, você ser saúde. Então essa harmonização é tudo isso daqui. Pois bem, florais, que vai ser nosso tema, homeopatia, a cromoterapia, ou seja, cores, não é? Claro, a cor tem uma onda vibratória, uma frequência. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que é onda e o que é frequência. A água, os óleos essenciais, tudo isso são elementos de energia que vão te harmonizar, que vão fazer o quê? Tudo isso, ele vai trazer o estado harmônico mental de pensamentos, emoções, até melhorando o seu corpo físico. Orar, meditar, exercícios físicos especiais, os exercícios físicos que recompõem o seu estado energético, como o yoga, o tai chi chuan, aqui a acupuntura, imposição de mãos, muito conhecido como reiki, biomagnetismo, alimentação. Hoje os alimentos não é só tratado pela questão bioquímica, ou seja, os nutrientes que compõem cada alimento, mas muito deles são tratados em relação à parte energética. Será que você é compatível energeticamente com aquilo que você está ingerindo? Que tal? E equipamentos de biorressonância. Muitos equipamentos hoje já existem nesse plano, nesse planeta, para conferir energia ao ser vivo, a ser tratado, não é? Melhorando todo esse estado organizacional. Pois bem, vimos que nós temos um corpo energético, né? Aonde nós queremos chegar com tudo isso? Da onde que a ciência entra explicando a razão da homeopatia, florais. E ainda, será que florais e homeopatia é a mesma coisa? Parece que a gente resolve um e abre um lequinho de perguntas, né? Comigo sempre é assim, não é? E cada vez nós estamos aprimorando mais, entendendo mais. Isso que é lindo, instigante. Temos que entender que tudo é onda. Onda, nós já temos na parte de física. A física clássica,
não é? Estuda onda e óptica. Então estudam focos, tá? Esses focos de onda, não tem como não falar em onda e não misturar em energia, espaço, tempo, tá? Espaço, tempo e aquela curva sinoidal, tipo uma montanha-russa. Isso é uma onda, ok? Ondas, tem aqui, olha, emissões de ondas. Um diapasão, ele vai fazer o quê? Ele dá a onda específica das notas. Bem específicas da nota. É isso que faz um diapasão, não é verdade? Então ele vai trabalhar isso, a onda específica da nota. Ok. Uma flauta, por exemplo, é um som, é uma música. A música são ondas, são notas musicais, são sonoridade. Onda harmoniza o ser. A voz, as entonações da voz também fazem isso. Instrumento musical. Não tem certos tipos de instrumentos ou músicas que te arrepia? E tem outros que fazem o quê? Que te desarmonizam por completo. Você não gosta, não é sutil, não combina com o seu ser. Tudo isso são frequências, a física explica, são ondas. Começou a ficar interessante, não é? E a situação aqui do bonequinho, do homem no corpo físico, com todas as suas camadas aqui. Olha que interessante. Ondas vindas do espaço. O planeta Terra, gente, tem meridianos de energia. Por que nós não teríamos? O macro está no micro, como o micro está no macro, não é? O todo é igual ao uno. É muito interessante isso. Então são ondas que os astros, o universo emitem ao nosso planeta. E o nosso planeta necessita ter meridianos de energia. Como nós estamos cuidando do meridiano de energia da nossa principal casa, que é o nosso planeta Terra? Fica essa pergunta. Isso é muito importante. Pois bem, nessa conjuntura universal, o que nos influencia? O que nos influencia nos nossos corpos vibracionais até chegar ao nosso corpo físico? Influencia os planetas, os astros, a astrologia fala sobre isso, o estudo dos astros, estrelas, planetas maiores, estrela anã, enfim, não vou citar nomes aqui. Isso daí a astronomia estuda também bastante, não é? Qual astro que tem influência direta na Terra? Aqui, ó, nossa amiga Lua, o nosso rei Sol, é isso. Então, tudo isso são formas energéticas que estão influenciando a nossa saúde. Vocês vão entender bem certinho onde eu vou querer chegar. Tenham paciência. Muito interessante. Entendendo a questão de matéria ou energia, eu indico até vocês verem um filminho muito famoso, né? Já está há tempos aí na internet, no YouTube, que é do Dr. Quantum. Inclusive, ele teve no Congresso de Saúde Quântica 2 anos atrás. E o Dr. Quantum, ele explica, ora, o comportamento do átomo como matéria, ora como partícula. E o que muda a matéria e partícula? Muda o olho do observador. Quem que é o observador nessa história? Nós mesmos. Então, ora pode se comportar com matéria ou com partícula. O que muda somos nós. O que nós estamos observando? Que realidade nós estamos querendo construir? Você reparou como a energia modifica o seu destino? E a realidade que você tem hoje, a física comprova que ao olho do observador, cientistas renomados, Bruce Lipton fala muito em epigenética, o comportamento celular de acordo com o meio. Eu vou falar um pouquinho mais do experimento de Bruce Lipton, vale a pena. Autor do famoso livro Biologia da Crença. Amit Goswami vem ao Brasil, inclusive, agora, em 2019, em abril, né? Dá uma temporada aí, tudo sobre prosperidade. Prosperidade na saúde, prosperidade financeira, prosperidade na vida, prosperidade nas crenças. Gente, cada vez mais as pessoas estão buscando, a humanidade está querendo uma ascensão. E a ascensão tem a ver com energia. Energia tem a ver com física. E florais e homeopatia é o quê? É uma aguinha. Valeu. Tem um componente aí, uma glicerina, um etanol. Ok. Ou até um floral brand, que é o conhaque de uvas, né? Maravilha. Tudo isso você acertou. Qual componente que modifica e aciona o seu ser no campo mental, pensamento, astral, emocional, emoções, até chegar e modificar a estrutura íntima, a matéria, o átomo, modificando a sua saúde ou te trazendo a doença? O que faz isso? É a energia que está contida ali naqueles frascos, ou gel, que
que tem muitas formas de uso, né, de florais e homeopatia. Vou conceituar um pouco mais, mas já começa a ficar muito interessante. Voltando aqui, o nosso olho do observador, o comportamento da onda, comportamento atômico, matéria ou energia. Na física quântica, olha só, física quântica. A quântica nada mais é que o termo utilizado para quântica é o quantum. Quantum, tá? Fóton é a menor partícula da luz. É a pulsação energética, pum, é um quantum de energia. A menor partícula de uma pulsação, tá? De um quantum, um fóton, a menor partícula, por isso que fala quantum, de energia necessária para modificar um átomo, modificando esse um elemento químico, originando uma molécula nova ou conjuntos de moléculas, dando o que? A matéria. E matéria somos nós. Aquele bonequinho cinza ali, mais escuro da gravura. Quantum, quântico. Ínfima matéria, aliás, energia para você conseguir modificar a matéria. É maravilhoso isso. Fascinante. Então, na física quântica, a identidade de um átomo está na frequência vibracional que diferencia de tudo no universo. Olha que legal. A onda é uma forma de transmissão de energia. Então, a onda é aquilo que nós chamamos daquela montanha russa, né? Então, isso é uma onda. No espaço de tempo, que geralmente é 1 segundo, você determina uma unidade de medidas. Uma onda no espaço de tempo, vamos colocar um exemplo, 1 segundo, você determina uma medida. Essa medida é Hz, conhecida como Hertz. Ok? Então, no mesmo espaço, vamos comparar 1 segundo. Se ele cabe dentro daquele espaço de 1 segundo, uma onda, eu tenho 1 Hertz. Se eu tenho 2 ondas, eu tenho 2 Hertz. Se eu tenho 1,8 ondas, eu tenho 1,8 Hertz naquele espaço de 1 segundo. E sabe que instigante isso? Porque se o meu organismo sente, tá, uma vibração chegando até ele por ressonância de 1,8 ondas, sabe o que ele vai entender? Ele vai entender que isso é informação para formar tecido ósseo. Como? Claro, o nosso organismo inteiro é formado através de comandos vibracionais. Não é interessante? Quando a mamãe está gestante, né? Hoje é tudo por internet, mas naquela época tinha o livro do bebê, que você via a formação, semana a semana, o que desenvolvia no bebezinho ali no ventre materno. Bacana. Como que o organismo sabe que é hora de produzir o osso? O tecido blastêmico, a formação do tecido blastêmico. Opa, essa semana é hora de produzir o rim. Semana que vem é hora de começar a amadurecer mais ainda o crescimento cerebral. Agora, o último trimestre é só replicação celular de fazer a criança aumentar massa e no final ainda amadurecer os pulmõezinhos. Que obra é essa? Qual foi o ser que deu todo esse comando? Para todos nós termos a mesma constituição, não é? O mesmo número de cromossomos. Não é lindo isso? Que Deus é esse? Que força maior é essa? São comandos vibracionais, simples assim. Então, se nós conhecemos a intimidade da matéria, que é a energia, que é a frequência, que a física explica, isso é ciência, gente. Cada vez está sendo mais pesquisadas. Sabe em Harvard, qual que é a matéria mais estudada? A felicidade. Hoje tem muitas universidades, até aqui no Paraná, que estão incluindo nas faculdades de medicina uma disciplina chamada espiritualidade e saúde. Eu não falei que a oração, meditação, as crenças, inclusive, são elementos de harmonização desse ser? Pois bem, olha só como as coisas estão invertendo. Ah, tá, eu vou deixar de tomar o meu anti-inflamatório, meu antihipertensivo, tô entendendo, Juliana. Pra estar utilizando só homeopatia e florais? Aonde você tá querendo chegar? Não, gente, pessoal, tudo é o equilíbrio. É o equilíbrio do ser, do ter, do sutil e do denso. Tudo é equilíbrio. Necessita de algo que necessita de um sítio de ação, farmacodinâmica, cinética, farmacologia em geral explica isso. Perfeito, utilize. O que você tem que instigar, o que está fazendo o seu organismo a ter uma inflamação?
O que está fazendo o seu organismo a criar uma osteoporose? É a idade. Você está predestinado. A predisposição todo mundo tem. Agora, predestinação é você que escolheu esse caminho para você chegar ali no limite da sua vida e criar uma doença quaisquer, inclusive autoimune, que é a pior de todas, né? Enfim, nós temos que colocar sempre no olho do observador aquela situação do átomo. A realidade que a gente cria é a realidade que você está materializando. A realidade que você tem hoje, você materializou. Você é o principal agente construtor dessa realidade. Ora para o positivo, ora para o não positivo. Onda, tá? Então, nosso corpo é sinalizado por ondas. Eles dão os comandos, o que deve crescer, o que deve desenvolver de saúde ou de doença. Em resumo, é isso. É bonito, muito bonito, fascinante. Continuando. Aqui, há uma gravurinha simples dos chakras, que são pontos energéticos que nós temos no corpo etérico, né? Esses chakras é medido por ondas, frequências. Olha que legal. Aqui está representado os 7 principais chakras, nós temos muito mais que 7, mas os 7 principais, por exemplo, o chakra aqui da coroa. Esse chakra da coroa, que ele está bem aqui, olha, acima da nossa cabeça, os acupunturistas gostam de chamar de VG20, até um ponto aqui da cabeça. Esse chakra, para você querer melhorar o campo energético do sutil, até do mental também, você pode estar trabalhando com esse chakra, o 7º e o 6º, que é bem aqui onde dá a pineal, a frontal, o terceiro olho, trabalhando com ondas, olha, de 216 Hz a 864 Hz. O frontal aqui, 144 Hz a 576 Hz. Gente, essa gravura que eu estou apresentando não é novidade para muitos de vocês. Muitos já viram isso na internet, inclusive, né? E é muito legal. Olha só, você está aí na sua casa, se aprimorando, ouvindo palavras maravilhosas de todos os palestrantes, porque cada um está aqui dando o seu melhor. Isso é muito maravilhoso, não é? É maravilhoso mesmo. Então, hoje, nós temos que usar até o campo vibracional que existe, essas redes que nos interconectam, rede social, internet em geral, para nos alimentarmos de informações positivas, por favor. Porque a partir do momento que você liga a sua televisão e você ouve uma informação negativa, você está mexendo na estrutura íntima, inclusive nesses pontos energéticos que são chakras. Chakras, para quem já ouviu falar e não sabe, deixa eu conceituar muito rápido. São vórtices, tá? Energias, uma forma cônica. Deixa eu voltar aqui para vocês. Uma forma cônica, vórtice de energia, uma forma cônica. Essa forma cônica, ela faz o quê? Essa energia que vem do ambiente, cósmica do ambiente, ela é filtrada e entrada no seu campo vibracional através do corpo etérico, atingindo o corpo físico e organizando a energia de muitas glândulas e órgãos. Por isso que é fundamentalmente importante você ter essa concepção e observar que alimentos emocionais que você está dando para o seu corpo. Porque isso vai denotar a sua saúde e doença, você ter mais sorte na vida ou menos sorte na vida, inclusive. Tudo está interligado. É maravilhoso. Vamos lá. Eu vou falar agora de um assunto bem legal, continuando essa parte aqui. Ok, deixa eu dar um enter aqui. Aqui eu fiz uma adaptação dos meus slides. Vamos falar um pouquinho das questões das doenças, né? Eu não falei para vocês do comparativo do bebê se formando no ventre materno? E como que tem esse comando? Esse comando nada mais é que são informações vibratórias. É a hora certa de crescer ossos, pele, fígado, o coração, rim, intestinos, etc, etc. Ok? Esse comando é feito. Doenças também são comandos no nosso organismo, dando características do quê? De doença, claro. São comandos maléficos, porque vai te causar doença. Simples assim. No nosso código genético está programado todas as informações. Para tudo, gente. Todos nós estamos predispostos a qualquer tipo de doença mais maléfica possível. O que faz um desenvolver essa doença e o outro não desenvolver essa doença? Muitas vezes, até questão da mesma família. Por exemplo,
Um tataravô meu morreu de problema cardíaco, meu bisavô também teve, meu avô teve, meu pai está, eu estou condenado a ter. Vou morrer do coração, literalmente, com algum problema cardíaco, infarto, por exemplo. Não tem algumas sagas que parece que passa de geração em geração? Por que não quebrar isso? Se nós estamos falando que doença é informação, física quântica, quantum de energia, modificação de spin atômico. E átomo nós não aprendemos todos nós, né? Eu sou da época do colegial, dá licença, né? Não é no ensino médio. Então, na época do meu colegial, eu aprendi que a menor parte da matéria é o átomo. Átomo, 99,9% é energia. Nós somos 0,1% de matéria só, pessoal, por favor. Então, o que comanda o nosso corpo se não for energia? Pois é. Os elétrons ficam ali, ó, orbitando o núcleo do átomo. Fica ali orbitando, ora mudando de camada, ora recebendo energia, ora doando energia. Ele está querendo, né, essa transformação. Nos spins eletrônicos, Niels Bohr fala isso. Estudamos Niels Bohr, quem não lembra? Pelo menos vagamente do nome, não é? Quem que manda esse comando atômico? Quem que faz todo esse filamento de DNA se não é a questão energética? E energia vem de tudo, do meio, do alimento, dos pensamentos, das toxinas emocionais, que é o principal gatilho para você transformar sua predisposição numa doença, no destino. Então, fique tranquilo. Não é porque você tem uma linhagem familiar, uma história toda de familiar, que tem problemas genéticos numa determinada doença, que você vai desenvolver essa doença. Nem sempre. Nem sempre isso acontece. Depende do gatilho mental. A informação aqui, ó, do seu código genético. Que informação seu RNA mensageiro está passando ali para sua célula? Para produzir que tipo de proteína? Que tipo de doença ou saúde? Então isso é importante a gente estar analisando a nossa realidade. Hoje nós sabemos que a menor porção do átomo, aliás, a menor parte da matéria não é o átomo, né? Porque dentro do núcleo tem lá quarks, leptons, prótons, enfim. Mas vamos parar por aí. A aula não é de física e específico, atômica, mas o átomo é o nosso principal ator desse papel, né? É aí, fazendo a estrela da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje. Porque ele sim que vai nos compor e ele é 99,9% de energia. Então, qual que foi a pesquisa de Bruce Lipton? Para dizer aqui que o nosso código genético está gravado em inúmeras informações para doenças. Olha só, e até algumas delas já são conhecidas pelo projeto Genoma Humano. Só ficamos doentes das doenças que sabemos fazer. Se não tivermos a receita de como faz, não ficamos doentes. Simplesmente. Bruce Lipton foi um biólogo americano, né? Que na década de 70, século passado, então super recente, ele começou algumas pesquisas, o qual ele é considerado hoje até como o pai da epigenética. Hoje a epigenética já está um pouco mais avançada, já tiveram muitos estudos, e tem muitos estudos ainda, muitas pesquisas nessa área, porque é muito instigante, inclusive. E Bruce Lipton, o que ele fez? Ele pegou células-tronco, vocês sabem que é uma célula germinativa, onde ela pode se tornar qualquer tipo de célula. A gente pode fazer ela se transformar em qualquer tipo de célula, de qualquer tecido, não é? Onde está ali no cordão umbilical, logo que a gente nasce. Hoje existem técnicas até de extração de células-tronco logo que o bebê nasce e guarda em banco de dados. Mas voltando à pesquisa aí de Bruce Lipton nos Estados Unidos, biólogo. Ele queria comprovar em que sentido? Será que eu colocando essa célula-tronco, célula germinativa, em contato com algum tipo de célula, por exemplo, célula de fígado, hepatócito, ela não pode se transformar em hepatócito? Com isso, será que o meio não influencia a minha saúde celular? E ele fez o experimento concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, colocando placas de Petri. Uma placa de Petri tinha célula-tronco e hepatócito, célula de fígado. Outra placa de Petri, miócitos, célula muscular, de tecido muscular, mais célula-tronco. E outra placa, a terceira placa, osteócitos, tá?
tecido ósseo. E também células, todas elas com células tronco, placas separadas. Eu vou ser tipo aquelas dedo duro, né? As spoilers da vida. Vou ter que contar o final, porque isso faz parte do nosso tema. Pessoal, no final, que maravilhoso. Realmente as células troncos, ora se transformaram em hepatócito, naquela que estava com uma plaquinha de hepatócito, ora miócitos, ora osteócito. É lindo isso é maravilhoso, porque mais uma vez comprova-se que é a energia que comanda o corpo. Eu tô falando desde o início da nossa aula que a energia está comandando o corpo. Seja os astros, a música, a água, a frequência de um óleo essencial que está dentro da planta, uma meditação, um exercício físico, uma imposição de mãos, uma bênção. A energia comanda. O átomo é energia. A energia atômica vai fazer o quê? Constituir o elemento químico, que constitui a molécula, que constitui o órgão, a glândula, que vai constituir nós. Lindo assim. Então é simples. A energia é o âmago da matéria. Se nós sabemos que a energia é o âmago da matéria, por que a gente limita só um pouquinho a medicina chinesa? Com todo o seu conhecimento e sabedoria, vai tratar primeiro os meridianos, ou a parte energética da planta fitoenergética. E se nada disso deu certo, vai para um químico. Químico, eu digo, eu estou dizendo fármaco, tá? Dependendo de receptor ativo, sítio de ação, metabolismo de primeira passagem, etc. Não estou condenando, eu sou farmacêutica, trabalho com fármacos. Mas eu estou querendo fazer um convite ao base, ao âmago de todas as doenças, que é a alteração vibratória. Então ficamos doentes porque nós temos alterações vibratórias, ok? Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Tem um grupo de pesquisadores australianos que está liderado por B.A. Cornell, que foi publicado isso na revista Nature, tá? Comparando o quê? Eles fizeram uma comparação que a nossa membrana celular é capaz de receber informação, como chip de computador, guardar essa informação, processar e agir a favor daquela informação que recebeu. Olha isso! Capacidade de movimento e expansão. E por ressonância, passa para as outras células. Por ondas. Mesma coisa de você jogar uma pedrinha no lago. Aqui, informação. Energia. Tá? Revista Nature, revista homologada, científica. Não é qualquer pesquisa, não é mesmo? Aqui é o nosso modelo de membrana fosfolipídica com os receptores. E tudo isso é comandado através de uma informação. Ok? Vamos adentrar um pouquinho mais, dando continuidade aí dessa nossa aula. Espero que você esteja assistindo ainda, esteja gostando, para entender onde que entra os florais e a homeopatia nessa história. Eu mostrei diversos modelos aqui em relação à energia, né? Tanto da homeopatia quanto os florais são componentes energéticos, tá? E os florais nada mais são surgindo por Dr. Eduardo Bach, que foi médico, o qual Bach largou a medicina clássica para se dedicar a uma causa bem nobre, onde ele observou que o estado emocional do paciente é que lidera e comanda o estado das doenças dele. Então, o mesmo paciente com o mesmo vírus da gripe, a hora ele pode, tá? Com esse vírus da gripe, tá melhor, mais rápido ou pior, demorar mais tempo para a cura, conforme o estado emocional dele. Olha só a situação. E com isso ele desbravou aí as matas do norte da Inglaterra, no sul do país de Gales, para trazer o sistema dos florais de Bach, isso no século passado e nos dias de hoje cada vez mais procurando entender. Existem vários tipos de sistemas, não só florais de Bach. Por que as flores? Por que foi pego as pétalas das flores? Só para vocês entenderem. Eu estou falando de Bach porque Bach foi o pioneiro. As pétalas das flores é muito interessante porque na flor é onde, no vegetal, é concentrado mais energia. Então, se você pega o vegetal como um todo e medir a parte energética em aparelhos de ressonância, oscilômetros, tá? A solução da raiz, do caule, da casca, do tronco ali, folhas, galhos, as flores é onde contém mais energia. E não é à toa, né? As plantas sabem que as flores necessitam chamarem não só a atenção,
ou seja, pelo seu aroma, pelas suas cores, pelo seu modelo lindo de ser, a pétala de flor, mas também a garantia da espécie dela. E lá ela concentra o buquê energético principal. E Bach conseguiu identificar isso no reino vegetal e colocar toda essa energia impregnada para assim fazer o quê? Fazer os remédios florais. Hoje, inclusive, existem muitos sistemas florais, tá? Aqui a energia da planta, essa energia toda, pessoal, é impregnada numa solução de água. E como que essa água tem memória? Nós vamos falar disso também. Aqui, olha a energia humana, tá? O polegar humano aqui, o corpo humano tem aparelho de termografia, nós temos muito aparelhos de photokirlian, né? Que tiram isso. Hoje é denominado Kirlian como bioeletrografia, foi retirado esse termo, hoje é usado bioeletrografia. Aqui, os metais, comprovando a energia dos metais. Quem liderou muitas pesquisas para a gente entender de onde que vem essa energia, se nós somos corpos energéticos, como que nós podemos comprovar como os corpos energéticos? Através dessas fotos, que é muito conhecido como photokirlian, que hoje eu falei que é bioeletrografia. Foi o Semyon Kirlian, tá? Isso na década de 40 do século passado, século 20. Mas foi no Brasil, através do padre Lendl, Antônio Roberto Lendl, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, pasme, brasileiro, que ele fez os primeiros experimentos onde ele inventou uma máquina, tipo uma máquina de tirar foto, só que ela conseguia captar, por diferença de potencial eletrônico, a energia emitida pelos nossos poros. Então, a palma dos dedos é a parte mais fácil de você estar medindo essa energia. E no Brasil hoje é muito também falado através do sistema Bioel, que o Neto Pignaro, ele lidera o sistema Bioel aqui no Brasil, e também a Selma Mil Homens em Curitiba, Paraná, também lidera com essa máquina aqui, o qual eu tenho essa máquina, eu sou também técnica em kirliangrafia ou bioeletrografia, onde a gente pode estar mensurando a energia do ser vivo em geral, porque até de plantas dá para você tirar também a foto e verificar como que está a ressonância energética, não é? Do ser vivo, muito bacana. E modificando toda a estrutura do ser, estado mental, emocional, trazendo saúde. Isso daqui, eu vou fazer um breve comentário, que foi em 2009 que o professor Rodrigo Campos, do Sistema Florais de Minas, ele fez uma experiência a respeito disso, onde ele quis tirar foto através da bioeletrografia, verificando que sim, a essência floral, ou seja, a água consegue captar a memória, tá? Daquela energia advinda das pétalas das flores, comprovando a diferença de um veículo só com água e um veículo aqui com a essência floral, que no caso do experimento foi uma essência floral do Sistema Minas, chamada Ficus. E no ser humano? Como que é no ser humano? Como que a gente pode também comprovar a ação do floral e da homeopatia no ser humano? Dentro dessa mesma experiência, ele pegou e tirou a foto, tá? No tempo zero de um polegar humano, vou colocar um polegar assim. Nesse caso, mesmo tá um pouco longe, eu tô vendo aqui no vídeo tá um pouco longe, mas dá para vocês verem que tem algumas falhas, tá? No campo bioelétrico desse indivíduo. Após 5 minutos dele tomar 4 gotinhas de essência floral, olha como já ampliou a energia desse indivíduo. Ampliar a energia é ampliar a energia dos corpos sutis etéreos, meridianos energéticos, melhorando pensamentos e emoções. E o corpo físico se beneficia com isso. É fantástico. E essa energia perdurou aos 35 minutos e até depois de 6 horas. Por isso que florais é interessante você tomar 4 vezes ao dia, ou seja, a cada 6 horas. Porque a partir de 6 horas ele começa a ter uma leve quebra energética do campo bioelétrico do indivíduo. Mas isso não significa perder totalmente a ação. Curioso, bem curioso. Pessoal, temos só no Brasil catalogados 42 sistemas florais, tá? Todos eles com aquele veículo impregnado de energia de pétalas das flores. Vamos dizer que 99% dos florais são retirados das pétalas das flores, porque às vezes tem algumas exceções, tipo Rock Water, que é a essência de Bach, que ele é nada mais que vibração da fonte, tá? De uma água pura, da fonte de uma água pura.
onde toda aquela energia daqueles clusters d'água que eu vou comentar agora há pouco vai fazer essa mudança no indivíduo, na estrutura atômica sua, na estrutura energética. Bacana. Gosto muito também do sistema quântico, trabalho bastante com o sistema florais quânticos, gosto bastante desse sistema, o qual eu faço um blend, né, de mistura de vários sistemas florais e sempre coloco o quântico porque tem uma energia direcionada. Aquela energia que eu citei da nossa aula de 1,8 Hz, que produz o tecido ósseo, né, que dá o comando de produzir osso no indivíduo, pois é, o floral quântico ele tem um floral chamado Petrosus, que é essa informação de 1,8 Hz de tecido, tá? Muito interessante também. Então eu gosto muito, tenho predileção por vários sistemas brasileiros. Aqui nós temos 24 sistemas catalogados no momento mundial, o qual o Bach foi o pioneiro, muito bacana. E aí está o supra-sumo da nossa aula, aos 40, quase aos 41 minutos. Vamos lá! Como que nós fazemos essa energia transferir da pétala das flores, no caso do floral, que a maioria são derivados de flores, para a água, e essa água ter uma memória, conservar? Simples. Isso é uma reportagem da revista Galileu. Galileu não é fonte para nada, porque ele pega alguns artigos científicos, mas não é uma revista homologada pela ciência. Mas eu resolvi citar. E faz tempo isso, hein? 2007, ou seja, 12 anos atrás. Por quê? Essa revista Galileu realmente colocou uma matéria publicada na revista New Scientist. E essa revista é uma revista, sim, homologada na Inglaterra, tá? Então, é uma pesquisa que saiu publicada no Galileu, mas é uma pesquisa renomada da Inglaterra. Teve um pesquisador, o Louis Hay, tá? Um suíço, que ele resolveu diluir, na verdade, em doses ínfimas de cloreto de lítio, ok? E cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha que nós conhecemos, em dosagens ínfimas. E verificou que, mesmo em dosagens ínfimas, se ele colocasse gotículas congeladas, o qual nós chamamos de fractais, no microscópio eletrônico, nós conseguiríamos ver um imprint daquela molécula pura no fractal da água, sendo que, na verdade, se fizesse uma análise química, não acharia nada de princípio ativo, que foi o ponto de partida inicial. Deixa eu traduzir isso. Se eu pegar o cloreto de sódio, que é o sal, dividir em dosagens infinitas, diluir, isso daí, e depois congelar uma gota dele, olhar no microscópio o ponto do congelamento, que nós chamamos fractal, a gente vai ver que a estrutura cristalina, tá? A estrutura cristalina é a mesma, o mesmo formato. Não é lindo isso? O mesmo formato do cloreto de sódio. E isso aconteceu também para o cloreto de lítio. Tá aqui a pesquisa, tá? Pesquisa antiga, então quer dizer, não era nem mais para estar ainda na dúvida. Ainda mais com os programas, né, com as PICs aqui, que estão colocando as terapias integrativas, complementares dentro do Sistema Único de Saúde brasileiro. Não era mais nem para estar com dúvida se isso funciona ou não. Nós sabemos que somos seres atômicos, átomo é energia. Nós somos só 0,1% de matéria, o resto nós somos luz, pessoal. É simples. Não tem por que negar a energia. Negar a energia é negar a si mesmo. E a água tem memória. Como que é feita essa memória? E depois isso foi publicado, tá? Nessa revista New Science, e lá na Inglaterra, o qual também fizeram alusão muito a Samuel Hahnemann, inclusive nessa gravura, Samuel Hahnemann, que foi o pai da homeopatia praticamente 200 anos atrás. Tudo nasceu com homeopatia, inclusive o Dr. Bach, que é o precursor da floralterapia, ele foi um dos seguidores de Hahnemann. Ele verificou que a água tem um poder da memória. Que poder é esse? De onde que explicamos esse poder? Os clusters d'água. Olha só que legal. Então é assim, aqui eu não tenho um quadro para desenhar para vocês, nós vamos usar a imaginação. A nossa imaginação, vamos dizer que a água tem um oxigênio aqui em cima, aqui tem uma ligação hidrogênio, aqui é outro hidrogênio, ok? Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio.
A distância forma um ângulo de um hidrogênio para outro. Essa distância formando esse ângulo, ela é exatamente 104,5 graus. Através de pontes de hidrogênios, que são forças eletrostáticas entre um elemento químico, hidrogênio, e outro, eles podem se ligar a essas moléculas. Então fica uma molécula aqui de oxigênio, fica um elemento químico aqui, o oxigênio, uma molécula d'água, tá, interligada com dois hidrogênios, e por força, outro, tá, força eletrostática, chamadas pontes de hidrogênio, outro hidrogênio aqui, o oxigênio e outro hidrogênio lá. E assim pode ligar quantas moléculas de água que forem necessárias. Esse conjunto molecular, aqui ó, 2 moléculas de água, 4, inúmeros, 12 moléculas de água, chamamos clusters. Esse cluster carrega uma ressonância impregnada, uma onda. Olha isso, onda. Acabamos de falar de Hertz, onda. Ele carrega uma ressonância, uma onda impregnada, simples assim. Não é bacana? E essa onda, essa vibração, o organismo vai reconhecer como uma informação. Nossa célula não é um chip de computador? Cornell, cientistas, publicou isso na Nature. Toda vibração que chega em nossas células, estou falando de matéria, gente, matéria. Ela vai receber essa informação, codificar e vai fazer o quê? Algo a favor ou a destruição. Pois bem, a água, ela conserva uma energia através do formato dos clusters. Cada formato de cluster tem uma energia específica. Olha que legal. Uma água de torneira, um cluster que pode formar de 12 a 15 moléculas. Eu posso formar até várias figuras geométricas. Aqui nosso exemplo é uma água magnetizada. Eu posso pegar essa água da torneira, pegar e magnetizar e transformar ela o quê? Em 6 águas. Olha o que eu uso aqui, tá? Fazer uma propaganda pro meu amigo Alexandre Távola, da Nova Ciência. Eu uso aqui, ó, Aquavit, gente. Por favor, eu magnetizo minha água. Eu magnetizo minha água, por favor, magnetizo minha água mesmo. Eu pego, filtro a minha água, mantenho um pH estável sem colocar bicarbonato, por favor, magnetizo ela 15 minutos. Faço isso, vira isso. Meu organismo está recebendo informação de água pura. Água, informação de águas com vitaminas. Crazy, não? Louco, né? Parece louco. Mas existe isso. E é isso. Nós vamos impregnar através da matéria. Rearranjo de clusters, rearranjo de molécula de água. Olha que fantástico. E isso tem uma informação. E essa informação, o nosso organismo vai entender e fazer algo a favor, tá? A matéria vai entender, vai materializar algo a favor, seja uma proteína, um aminoácido, uma enzima que necessita mesmo porque é aminoácido, um hormônio, um outro tipo de neurotransmissor. Pois bem, clusters d'água, um rearranjo perfeito da natureza. Isso é codificado como informação, nossos corpos entendem assim, muito simples. Tudo isso daqui, clusters d'água. Perfeito, né? Muito perfeito. Eu vou colocar para vocês agora, para terminar nossa aula, algo bem interessante. Vamos falar um pouquinho qual a diferença de florais e homeopatias, tá? Bem pouco. Bem rapidamente, nós estamos no final da nossa aula, espero que você tenha gostado, tenha entendido, tenha acompanhado. É a questão do rearranjo molecular, das pontes de hidrogênio, onde a molécula ela vai ter uma energia, uma característica própria, verificar que nós somos seres atômicos, onde o átomo ele é energia basicamente, então nosso âmago é energia, então nada melhor do que tratarmos de saúde, melhorando a nossa energia, seja em vários corpos, pensamentos, emoção, meridianos, chakras, inclusive atuando no nosso corpo físico. Nosso corpo físico assume comandos elétricos, onde nossos neurônios, lindos, maravilhosos, fantásticos, são verdadeiras estradas, dando comando o tempo todo, não é? Ali, nas sinapses, comando o tempo todo, impulsos elétricos, não é? Bainha de mielina, olha que lindo, fazendo parte disso. Ora fluxo contínuo, ora fluxo saltitante. Gente, nós somos uma verdadeira orquestra harmônica energética. É lindo. Conceituando florais e homeopatia, são frequências o qual a molécula de água reconheceu essa parte energética. Desde advindo, no caso dos florais,
é advindo a maior parte dos florais, das pétalas das flores, a maior parte. A homeopatia tem diversas origens, tá? Origens mineral, reino fungi, vegetal, animal, até nossa própria origem, os nosódios, autonosódios, ok? É isso. Épocas de descobertas diferentes, a homeopatia, ele foi o precursor, o qual Hahnemann teve muita influência de Paracelso, teve influência de Hipócrates. Você pode estar lendo muito sobre a homeopatia desde a farmacopeia homeopática brasileira, o qual tem toda a técnica, né, de como se fazer o medicamento preciso homeopático segundo fundamentos de Hahnemann, como está lendo o Organon, que é o livro onde dita a história da homeopatia de Samuel Friedrich Hahnemann, alemão, que trilhou uma passagem belíssima na Terra entre 1755 a 1843. Exato. Dr. Eduardo Bach, o famoso Dr. Eduardo Bach, maravilhoso, porque ele foi o pioneiro, ele foi o pai da floralterapia e ele foi um dos seguidores de Hahnemann, qual eu falei para vocês. Aí, ele nasceu no final do século XIX, vivendo até aí na década de 30 do século 20. Ou seja, são ciências até novas. Para ser ciência, olha quantos bilhões de anos tem o universo, não é? Então, para ser ciência, são ciências novas. Enfim, o campo de ação, eles vão atuar até no corpo físico por efeito de ressonância. Por quê? Vai melhorar seu estado mental, seu estado emocional, corpo etérico e corpo físico vai melhorar. De onde está impregnada essa energia? Nos clusters da água, no rearranjo molecular da água. Cada um tem uma energia. Gente, isso é física. Por favor, isso é física, tá? Não é nada de magia, não é nada de espiritualidade, invenção, isso é física. Não tem por que duvidar. Muito interessante. Hoje eu trabalho muito com o equilíbrio da bioquímica, são os fármacos, sejam eles de diversas origens, sintéticas, animal, vegetal, não importa, com a biofísica, que é isso que eu falei nessa aula hoje para vocês, ok? Como que nós podemos estar utilizando florais? Pode ser em sprays ambientais, gotas, hoje também tem florais até em pastilhas, em chicletes, diversas formas. Homeopatia é um método clássico, muito conhecido como gotas, glóbulos, tem os comprimidos e tabletes, os pós, creme, géis, tá? Floral também tem creme gel. Então são algumas curiosidades para vocês, ok? Floral é muito difícil você ter algum tipo de reação adversa ou não interage com medicamentos, exceto pode haver algumas catarses no sistema emocional, que é o extravasamento de emoções. É você remexer aquelas emoções que estão lá no fundo e trazer para a superfície, catarse. A homeopatia pode também haver essa catarse, por isso que é importante sempre você estar sob a supervisão de um profissional habilitado, seja médico, seja um farmacêutico, ou no caso de florais, um terapeuta floral. Tem que ser um profissional habilitado, ok? Dentro das minhas 11 pós-graduações, eu também sou especialista em homeopatia. Eu fiz na Unesp aí, no início desse século, em 2002. É maravilhoso. Como que atua? O floral atua muito no sistema do cura-te ti mesmo. É você olhar a ti mesmo, soltar as feras e trabalhando como efeito descascar cebola, por partes, pouco a pouco, tendo um fantástico, glorioso autoensinamento, porque você vai mudar a visão de como ver o problema. O problema pode estar lá, mas você vai mudar a conduta de como ver esse problema. Perfeito. No caso, a homeopatia é o semelhante curando o semelhante. Você vai utilizar aquele produto que no homem são traz a doença, ou algum tipo de efeito. Por exemplo, se você usa na urtica dioica, né? Se você utiliza o extrato da planta, muitas vezes, ele é muito revulsivo e pode ter a sensação que está pinicando a pele, coçando a pele. Então ele forma um prurido no indivíduo quando se usa um indivíduo são, usando urtica dioica. E para você entender um pouco mais do medicamento homeopático, quando você usa homeopatia de urtica dioica, nada mais você está usando o quê? O antídoto daquilo que te faz coçar. Ou seja, se aquele paciente tem o prurido, a coceirinha, para vocês entenderem melhor, você usa a urtica homeopática. E ela funciona como uma antiprurido. Muito bacana. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse conhecimento, principalmente colocar você como centro da sua saúde. Quem faz a saúde é você.
com seus componentes energéticos, com seus corpos sutis, que nada mais é energia. Isso que vai te trazer a saúde perfeita. E o que precisar, sempre eu tô postando vídeos aqui no meu canal do YouTube. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, olha, né? Então, no YouTube tem aqui o canal Descomplicando a Farmácia no YouTube. Escrevi à mão mesmo, gente. Descomplicando a Farmácia. Eu tô postando toda terça-feira vídeo novo. E no Instagram, eu tô Juliana PM Ribeiro. Fique à vontade para acessar o site da Farmácia Eficácia Brasil, eficaciabrasil.com.br. E aqui o meu lema sempre é inovação constante, né? A gente sempre tem que estar na busca da auto-melhoria e poder estar repassando isso para você que está nos assistindo sempre ou aquele que vem ao nosso encontro. Namastê!